Pois bem, vamos revisar eletrostática. Bom, que nós revisamos um pouco de campo, força e assim em diante. Pois bem, vamos a mais uma questãozinha. Aqui eu tenho uma questão de cargas pontiformes, onde ele quer o campo resultante no ponto P. Pausa o vídeo, tente fazer. Vamos lá. E aí, fez? Vamos lá? Antes de mais nada, uma revisão. Quando você lê o campo elétrico aqui, é importante você lembrar do seguinte: quando a gente fala de eletrostática, nós temos 4 grandezas principais. Nós aprendemos força elétrica, nós revisamos logo tudo. Força elétrica, toda força é gerada por um campo elétrico. Todo campo elétrico, dentro dele tem energia, então tem regiões de maior ou menor potencial elétrico, porque tem mais ou menos energia. E por último nós temos a própria energia elétrica. Para todos os casos estamos falando de elétrica. Pois bem, toda a eletrostática é baseada nessas 4 grandezas: força, campo, potencial e energia. Força elétrica mede a interação entre 2 cargas. Então, se vai haver atração ou repulsão, a força elétrica calcula a intensidade de atração e repulsão. Campo elétrico mede a energia para que uma carga apenas aplica num certo local do espaço, independente da existência de uma segunda carga. Potencial elétrico, ele também vai analisar a quantidade de energia que uma carga apenas aplica num certo local. Enquanto que a energia elétrica depende de 2 cargas, porque nós teremos uma carga geradora, liberando energia, e uma carga que vai absorver essa energia. Então, quando a gente fala de energia elétrica, são 2 cargas também. Pois bem, nós podemos colocar as formulazinhas para poder comparar todas elas. Força de atração ou repulsão, força elétrica, é uma divisão de uma constante eletrostática, K. Essa constante tem como função dizer se o meio é condutor ou isolante. Quando o meio ele é condutor, essa constante tem um valor altíssimo, a força elétrica fica mais intensa, porque o meio está favorecendo a existência de eletricidade. Quando o meio é isolante, é o contrário, essa constante cai seu valor. E aí o meio, por ser dielétrico, por ser isolante, atrapalha o fluxo de eletricidade. Vezes o módulo de uma das cargas. Módulo porque não me interessa se ela é positiva ou negativa. Não existe força elétrica negativa. Mesmo que a carga elétrica seja negativa, isso só vai mudar o sentido do vetor força elétrica. Mas na hora de fazer o cálculo, isso não influencia. Vezes o módulo de outra carga, que eu vou chamar de Qzinho. Então, uma carga Qzão, uma carga Qzinho. Ou, se você preferir, Q1, Q2. Isso aqui dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então, se Qzão está aqui, Qzinho está aqui, digamos que Qzão seja positiva e Qzinho também, nós teremos uma força elétrica de repulsão entre elas. E essa força de repulsão é representada por vetor de força elétrica e calculado por essa equação. Assim como toda força, nós temos a grandeza colocada em newtons, toda força em newtons. Então, força elétrica também vai ser em newtons. Agora, quando a gente fala de campo elétrico, nós estamos falando de uma região do espaço onde uma carga geradora aplica a sua influência. Aqui nós temos uma divisão, nós temos a constante K, porque para tudo de eletricidade o meio faz diferença. Então, se o meio é isolante, se o meio é condutor, vai ter uma constante diferente. Ele dá isso para você nas questões. Isso aqui vezes a carga geradora, Qzão. Isso aqui vezes a carga geradora, Qzão, em módulo, porque não nos interessa o sinal dela. Isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Perceba que o campo elétrico, então, está medindo qual é a influência de uma carga Q numa certa região do espaço. Não precisa ter uma carga nessa região, nesse ponto. Eu vou medir qual é a influência dessa carga nesse pontinho. Pois bem, nosso campo elétrico
ele é medido por outra unidade, que nós vamos justificar logo, mas é newtons por coulomb. Potencial elétrico, que é o que a gente chama normalmente de voltagem, V, é uma divisão da constante K, que depende do meio, vezes a carga elétrica. Em voltagem, o módulo não aparece. Isso faz bastante diferença. Voltagem nós podemos ter positiva ou negativa. Isso dividido pela distância. Não tem o quadrado. Então a gente pode dizer o seguinte, aqui tem uma carga geradora Q, e aqui numa certa região do espaço, ela vai concentrar uma certa quantidade de energia. Essa energia pode ser positiva, se a carga for positiva, ou a energia pode ser negativa, se a carga for negativa. E aí, quanto mais energia estiver concentrada nessa região, maior será a voltagem nessa região. Pois bem, essa voltagem normalmente é calculada em volts. E energia elétrica, nós fazemos energia, vamos colocar assim, EL de energia elétrica, só para diferenciar de campo elétrico. Essa energia é calculada pela razão de K, porque depende do meio, nós sabemos, vezes a carga Q, vezes Qzinho. Perceba que o módulo não aparece. Tanto para potencial quanto para energia, nós podemos ter valores negativos. Potencial negativo, voltagem negativa, né? Energia negativa, isso pode aparecer. Isso aqui dividido pela distância, e essa energia, ela normalmente é medida em joules. Perceba que as fórmulas são muito parecidas. Então, nós podemos fazer relações entre cada uma dessas grandezas. Nós podemos, por exemplo, se escrever uma fórmula que relaciona força e campo. Perceba que se eu pegar a fórmula de campo elétrico, eu posso escrever que campo é a força elétrica dividido pela carguinha Q. Se eu pegar a fórmula de força e dividir pela carguinha Q, corta e fica só a fórmula do campo. Inclusive é daí que vem aquela nossa unidade que eu falei que ia justificar depois. Força em newtons e carga em coulomb. Por isso o campo é newton por coulomb. Pois bem, então essa formulazinha pode ser usada para relacionar força elétrica e campo elétrico. Também existe uma formulazinha que relaciona campo e potencial. Nós podemos escrever que voltagem é a mesma coisa que campo vezes distância. Perceba que se eu multiplicar a fórmula de campo vezes a distância, corta a distância com distância, aparece a fórmula da voltagem. Então, nós podemos fazer essa relação. Se você for olhar as unidades com calma, dá para você ver então que volts equivale a newton por coulomb, que é a unidade de campo, vezes metro, que é a unidade de distância. E aí nós temos o equivalente a volts. Essa daqui é a relação entre voltagem e campo. E nós também temos uma relação entre potencial elétrico e energia. Se eu pegar a fórmula da energia elétrica, é a fórmula da voltagem vezes a carga Q. E aí nós podemos também escrever essa relação entre elas. Para campo, nós precisamos lembrar que cargas de sinal positivo, elas liberam energia. Elas são fontes. Então, a energia sai delas. Por isso nós representamos o campo elétrico com setinhas saindo da carga. Enquanto que para partículas de sinal negativo, elas são sorveduros, ou elas estão absorvendo energia elétrica. Ou seja, a energia elétrica vai em direção a elas. Então é sempre setinha apontando para a carga. Então o campo elétrico de cargas negativas é o contrário do campo elétrico de cargas positivas. E potencial e energia são escalares. Pelo menos na nossa análise, nós os consideramos escalares, então nós não precisamos nos preocupar com orientação. Desenho deles assim. Então vamos lá. Agora que nós já revisamos o conteúdo praticamente todo de eletrostática, vamos resolver essa questão. Ele quer saber o campo elétrico resultante no ponto P. Então vamos desenhar os campos de cada uma das cargas. Sabemos que as cargas são positivas, né? Ele deu aqui o sinal delas. E aí, como elas são positivas, então o campo elétrico sai
das cargas. Cargas positivas são fontes de energia, elas liberam energia elétrica. Você não precisa desenhar aqui, não é esse o objetivo. Ele quer saber no ponto P. Então você vai lá no ponto P e desenha a setinha para cá. Esse é o campo elétrico da carga A no ponto P. Ou, se você preferir desenhar deste jeito, também pode ser. Esse é o campo da carguinha A no ponto P. Enquanto que para a carguinha B, como ela é positiva, o seu campo também sai da carga. Então o desenho vai ser daqui, onde a carga está, até o ponto P. Então bem aqui nós teremos o campo da carguinha B. Pois bem, desenhamos os campos. Como você pode ver, são vetores de mesma direção, horizontal, porém com sentidos opostos. Então quer dizer que o campo resultante, que foi o que ele pediu, então vai ser composto pela subtração dos dois campos. Vamos pegar o campo A menos o campo B. Eu não sei qual dos dois é maior, mas o que nos interessa é que nós queremos o maior menos o menor. Lembra, não existe nem força nem campo negativos. Então vamos lá. Vamos abrir as fórmulas e vamos subtrair os dois. Vai ficar, campo resultante é igual. A fórmula de campo é campo, então vamos lá, vamos calcular o campo da carga A e o campo da carga B separadamente. E depois nós fazemos a subtração. Campo vai ficar K, que vale 9 vezes 10 a nona, ele deu, vezes a carga que está no ponto A, que é Q1, que é 20 micro. Nós temos mili, temos micro, temos nano e temos pico. E são os principais submúltiplos. Micro representado pelo Mzinho, mili representado pelo Mzinho, micro representado pelo M grego, mi, pela letra grega, micro representado pela letra grega mi, parece um U, mas é um M, nano Nzinho e pico P. Mili é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6, nano é 10 a menos 9 e pico é 10 a menos 12. Você precisa lembrar disso. Então é 10 a menos 6. Isso aqui dividido pela distância, que é 20 centímetros, e vai ficar 20 vezes 10 a menos 2, que aí já é a transformação para metros. Isso aqui é ao quadrado. Basta resolver isso daqui. Fazemos 9 vezes 20, que vai dar 180, vezes 10 elevado a, conserva a base, soma os expoentes. Vai ficar 9 mais menos 6. Como mais vezes menos dá menos, fica 9 menos 6, que dá 3. Isso aqui dividido, aqui esse quadrado vai tanto para o 20 quanto para o 10 a menos 2. 20 ao quadrado dá 400, vezes 10 elevado a, conserva a base, multiplica os expoentes. Então, menos 4. Então, o campo gerado pela carga A vai ser igual a 0,45 vezes 10A. Conserva a base, subtrai os expoentes. Fica 3 menos 4. Como menos com menos dá mais, fica 3 mais 4, que dá 7. Você poderia deixar do jeito que está, já que não é o resultado final. Newtons por coulomb. Nós temos então a constante, 9 vezes 10 a nona. A carga que está no ponto B é 64 microcoulombs. Então 64 vezes 10 a menos 6. E a distância da carga que está no ponto B até o ponto P é 1 metro total, tirando 20 centímetros. Ou seja, essa distância aqui vale 80 centímetros. E aí, transformando esses 80 para metros, basta multiplicar por menos 2. Ou, se você preferir, dividir por 100. Você que manda. Então, 80 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Pois bem, para resolver isso, primeiro eu multiplico o 9 e o 64. E aí eu vou encontrar 576 vezes 10 elevado a... Conserva a base, soma, 9 mais menos 6 dá 3.
Isso aqui dividido por, eu vou elevar esse quadrado, vem tanto para o 80 quanto para o 10 a menos 2. 8 vezes 8 dá 64, dobrando o número de zeros, vezes 10 elevado a menos 4. Se eu dividir, campo gerado pela carga no ponto B, 009, vezes 10 elevado à sétima, Newton por Coulomb. Pois bem, encontrei os dois campos. E agora, como nós já vimos que eles são opostos, o campo resultante, o nosso campo resultante, vai ser dado pela subtração dos dois. Então, 0,45 vezes 10 à sétima, menos 0,09 vezes 10 à sétima. Eu vou deixar em 10 à sétima porque só pode subtrair com os expoentes iguais, né? Então, 0,45 menos 0,09 vai dar 0,36 vezes 10 à sétima. Todas as respostas estão em 10 à sexta, então se eu andar com a vírgula para a direita uma vez, eu vou escrever 3,6 e vou subtrair 1 no expoente, porque eu andei com a vírgula para a direita. Newton por Coulomb, o que nos leva à resposta letra B.